Ela explicou que se Trump apertar o botão das sanções, não é só o Xandirene que vai sentir, é toda essa relação bilateral cheia de amor, café, caipirinha e acordos que ninguém lê. Só que o argumento dela é bem fraco, até aí nenhuma surpresa, afinal, todo mundo que tem cargo no governo Lula é incompetente. Ainda por cima, sabe o que é interessante nessa história? Para criar seu sistema de perseguição política e censura, o Brasil copiou e colou os Estados Unidos com a ajuda do governo Biden. Trump, durante 4 anos, sentiu isso na pele. Ninguém precisa ir lá tentar convencê-lo. Ele sabe. Além disso, a coisa está mais devagar do que o funcionamento dos neurônios da Janja, e isso está irritando os togados desesperados, que foram chorar para o descondenado de 9 dedos. Quem conta mais sobre isso é a comentarista da Globo News e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima. Conversando com os integrantes do Supremo Tribunal Federal, vamos aqui no Didino, há uma irritação com o silêncio do Itamaraty. Como a Leilani falou mais cedo, tem um marco nessa resposta. Tantan, Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que deu uma declaração combinada, né? Como eu contei na Central na quinta-feira, o Itamaraty está monitorando os passos do Eduardo Bolsonaro por meio de seus representantes nos Estados Unidos. E o que o Supremo ouviu desses representantes? Que houve uma visita do Eduardo Bolsonaro a um deputado republicano de ala radical, né? E que esse deputado republicano vai lá depois dessa conversa e faz a pergunta sobre Alexandre de Moraes a Marco Rubio. E aí Marco Rubio dá a resposta de que sim, os Estados Unidos estão avaliando exarar uma sanção proibindo o visto de Alexandre de Moraes, que o ministro já não tem, e bloqueando recursos e bens nos Estados Unidos, que o ministro também diz que não tem. De todo modo, por que o Itamaraty fala, né? Porque, olha, isso aí foi um jogo combinado, é da política. O Supremo não gostou. Eu trago para vocês aqui a fala de um ministro mais cedo sobre isso. Hoje, inclusive, depois da abertura do inquérito. O ministro disse o seguinte: há toda uma discussão na sociedade sobre a necessidade ou não do inquérito. Esta discussão não existe aqui, como eu falei mais cedo. Passa muito pela inércia do Itamaraty, que está incomodando demais o Supremo. A falta de uma reação. Na medida em que houve uma declaração pública de Marco Rubio, não haver nenhum tipo de resposta oficial, alguma coisa, é inaceitável. Todos ali no governo seguem a fonte, integrante do Supremo Tribunal Federal. Sabem que havia a expectativa de uma reação oficial que não veio. Eu perguntei, houve alguma explicação? E o ministro disse, né? O que foi falado para o Supremo é que há um trabalho de diplomacia e que ele não é feito dessa forma, ou seja, a resposta no tempo em que o STF esperava. Silêncio do Itamaraty. Eles foram pegos de surpresa porque são pernósticos, não foi por falta de aviso. Ai, Itamaraty, me defende. Que patético, bem que a Mortadela dizia. A situação está sob controle, só não sabemos de quem. Parece que as piadas acabaram mesmo lá no Supremo, né? Não sobrou nem aquele tio do pavê no final do ano para aliviar o clima. Tá feia a coisa. Chegou num nível tão patético, mas tão patético, que foram bater na porta do Itamaraty do descondenado. Pois é, o STF, aquele que se acha a última bolacha do pacote, mas que todo mundo já sabe que vem quebrada, agora precisa que o Lula, o rei das viagens internacionais e dos discursos que ninguém entende, defenda eles. Que fase, Brasil! Nem embaixador o Trump nomeou no Brasil. Logo, ele está fazendo cocô e andando para nossa diplomacia. Vocês acham que depois de declarações pejorativas de Lula e Janja, os representantes do terceiro escalão, repito, terceiro escalão do governo americano, vão conversar com o esquerdista? Nem por internet. E para piorar o enredo dessa novela, que já foi rejeitada até pela Globo, a Mortadela Lima consegue mostrar que não faz a menor ideia do que significa ser sancionado pela lei Magnitsky. A boca de aluguel do STF, além de tudo, é burra. Ué, se as sanções são só no visto e bens, e segundo a blogueira, o ministro não tem, por que eles estão tão incomodados então?
Talvez a Mortadela tenha achado que Magnitsky fosse nome de marca de vodka, né? Spoiler, não é. Mortadela, deixa eu mostrar para você como funciona a lei Magnitsky. Pena que gente cínica como a Mortadela não sabe o que é vergonha. Acaba que a gente sente por todos eles. Ah, minha querida, quem nunca pisou nos States acha que essa fala do secretário de Estado foi tipo um surto aleatório, um chilique diplomático,